Boa tarde a todos. Estou pedindo a permissão da gente estar gravando esta reunião, esse treinamento, que será ministrado aí pela Suelen, a nossa contadora aqui do Grupo InovaCom, e daqui a pouco eu passo a palavra para ela. A ideia desta reunião é uma preparação para o imposto de renda. Às vezes, algumas pessoas falam assim, nossa, mas está tão cedo, né? Mas a gente gosta de dar uma antecipada até mesmo para dar uma acalmada nos clientes, né? E o que a gente tem de informação para este ano, a gente vai estar passando nessa reunião para vocês. A gente vai tentar fazer uma reunião bem breve, né? Nada muito longa. E depois, se alguém tiver alguma dúvida, no final da apresentação, a gente pode abrir para perguntas, tá bom? Mais uma vez, sejam bem-vindos. Suelen, a palavra é sua. Bom, boa tarde, pessoal. Lilian, obrigada pela introdução. É um prazer poder conversar com vocês, preparar mais uma vez um ano imposto de renda, né? Viemos aí o mundo da Caverna do Dragão, parece que foi ontem que nós fizemos o imposto de renda de 2025 e mais uma vez chegou novamente o prazo para entrega do ajuste anual. Então, a ideia da nossa reunião aqui é justamente preparar para que no momento em que for liberado o programa, que realmente a Receita Federal ela libere para que a gente comece o imposto de renda, os nossos clientes estejam aí previamente organizados para esse período. Bom, vou me apresentar brevemente. Eu sou contadora por formação, com especialização hoje em perícia contábil financeira. Estou aqui no mundo contábil há 15 anos. Dentro desse período de 15 anos, já trabalhei com operação, gestão de pessoas, consultoria. E o que o meu coração bate forte é o lucro real, pessoa física, então imposto de renda do ajuste anual, malha fiscal, atendimento e apresentação de balanço, né? Então, dentro desses 15 anos, já atuo com bastante frentes, né, em relação à contabilidade, e isso contribui para que no nosso dia a dia, nesse período do imposto de renda, não só o atendimento para esse período, a gente tenha uma visão mais ampla para dar suporte em próximos passos de questões que a gente até identifica ali no período dessa entrega do imposto de renda da pessoa física. Mas eu não trabalho sozinha, pessoal. E o período de imposto de renda, ele precisa de atenção, agilidade, né, e segurança para que o resultado seja o melhor resultado entregue para cada um dos nossos clientes. Então, nesse período, nós reforçamos o time que cuida de pessoa física. Nós temos aqui a frente de São José dos Campos e a frente de São Paulo. Temos a Elisandra, que é a nossa diretora operacional, que fará os atendimentos em São José, em São Paulo. Eu farei atendimentos, a doutora Isla, a Júlia e o senhor Osias, que também fará o atendimento ali em São Paulo, também com a Lucimar, que são pessoas que vocês conhecem no nosso dia a dia. Bom, para começar, houve muitas mudanças, né, do novembro do ano passado, de 25 para agora, que refletiram significativamente na pessoa física. Tivemos aí o aumento da renda isenta mensal, e também tivemos aí a modificação da tributação dos lucros, que nós em outras lives conversamos sobre, falamos quais eram os aspectos, o que mudava, e que a partir de janeiro de 26, o lucro isento passava a ser tributável em 10% naquele valor que superasse 50 mil. E a maior pergunta que nós temos hoje no dia a dia é, já vale para o imposto de renda de 2026? A resposta é não. Por quê? A Receita, quando nós falamos do imposto de renda, nós falamos do exercício 2026, então em 2026 faremos a entrega de um imposto de renda, mas do ano calendário 2025. Então ela olha para um retrovisor. Então, tudo que a gente vai declarar agora no ano de 26 faz referência a rendimentos, bens, direitos, todas aquelas características do imposto de renda do ano de 2025. E essas novas legislações, elas passaram a ser aplicadas a partir de janeiro de 26. Ou seja,
o efeito da modificação será incluído na declaração do Imposto de Renda 2027, referente ao ano calendário 2026. Então, o primeiro ponto que a gente precisa ter em mente são os prazos, né? O período do imposto de renda, ele é determinado pela Receita, com o início previsto em 16 de março de 2026 e com a pré-preenchida liberada ali provavelmente próximo a 1º de abril. E por que eu falo da pré-preenchida? O ano passado, quando a Receita liberou o programa da declaração do imposto de renda, a pré-preenchida, que é uma etapa muito importante no período de declaração, só foi liberada em 1º de abril de 2025. Ou seja, algumas informações são muito importantes que sejam previamente cruzadas antes da transmissão, só foram liberadas depois. O programa estava lá, mas o cruzamento ali poderia ser prejudicado. E o fim previsto para a entrega deste ano é 29 de maio de 2026. Quando eu falo que é um prazo estimado, é porque a Receita ainda não divulgou nada oficialmente, né? Então, a gente usa como parâmetro os períodos anteriores que não modificam drasticamente. Então, tendenciosamente, esses serão os prazos para o ano de 2026. E agora vamos para a questão de quem é obrigado a declarar no ano de 2026. Então, a Receita, ela cria critérios para avaliar, né, e definir quem vai fazer a declaração daquele exercício, né? Não necessariamente você não estar obrigado no exercício anterior, por exemplo, 25, referente ao ano calendário 24, significa que você esteja desobrigado para esse exercício. Anualmente, nós precisamos sempre olhar para o que aconteceu no ano calendário anterior e saber se será obrigado ou não a declaração. E a Receita, ela determina critérios por renda, por bens, por investimentos, né, em bolsa de valores, tipos de investimento e também por questões de valores vinculados à atividade rural. Quais são os critérios de renda? Isso aqui também são critérios que a Receita publica anualmente. Então, aqui o que nós trouxemos são baseados em referências do último ano calendário e também, tendenciosamente, não mudará. Mas, qualquer mudança, nós comunicaremos. Bom, a regra para rendimentos tributáveis, que são aluguéis, prolabore, salários, carnê-leão, rendimentos tributáveis é superior a 33.888, torna-se obrigado a declarar o imposto de renda. Ou rendimentos isentos, em que são rendimentos isentos? Indenizações, poupança, distribuição de lucros e outros valores que já vêm informados como isentos, superiores a 200 mil, também torna-se obrigado a declaração do imposto de renda. Posse e bens de direitos. Então, se na soma de carro, casa, terreno, aplicações, né, a soma de bens e direitos ultrapassarem 800 mil, torna-se obrigado a fazer a declaração do imposto de renda. E também, se durante o ano calendário você fez alguma alienação de bem, vendeu casa, carro e usou, né, isenção imobiliária, que é um dos benefícios em relação a essa apuração, que nós chamamos de GCAP, também te torna obrigado a fazer a declaração do imposto de renda. Operações financeiras e bolsas de valores, né? Então, muitos contribuintes têm operações automáticas que eles fazem dentro ali do banco com operação de aplicação em bolsa, FI, fundos. Se a soma dos seus investimentos ultrapassam 40 mil, essa operação, você torna-se obrigado. Isso para ações comuns. Se vocês apuram por day trade, que são compras e vendas no mesmo dia, só o fato de ser day trade já torna você obrigado a fazer declaração do imposto de renda, porque é uma categoria diferente de apuração de ganhos durante o decorrer do ano. O produtor rural, se o valor da receita bruta anual das operações com o produtor rural ultrapassarem 169 mil no ano, também torna-se obrigado. Ou se pretende usar durante o exercício. Tenho uma renda de produção rural menor, mas eu tenho prejuízos dessa atividade de anos anteriores, eu vou usar para abater na minha produção desse ano, torna-se obrigado, porque
fala sobre a continuidade de informações vindo de um imposto de renda para o outro, né? O abatimento do prejuízo, você vai informar de 25 referente ao ano de 24, por exemplo. Outros fatores internacionais em relação à residência. Então, o contribuinte, que ele fez lá no ano de 23 a opção por declarar bens no exterior, né, que tem trusts e contratos com legislação em moeda estrangeira, e atualizou bens imóveis e apurou atualização do ganho de capital baseado nessa legislação que foi deliberada lá no passado, também tornam-se obrigados a manter a declaração do imposto de renda, e também pessoas que passaram a ser residentes no Brasil no ano de 25 e estavam residentes no ano de 25, também são obrigadas. Então, o contribuinte ficou muitos anos como não residente, voltou em 2025, ele precisa entregar essa declaração para dar continuidade. Então, basicamente, nós precisamos fazer um checklist. E esse checklist não é cumulativo, né? Eu não preciso dar flag em todas as opções para tornar-me obrigada à declaração do imposto de renda. Dei flag em um, já sou obrigada a declarar esse imposto de renda. Ou seja, tive uma renda maior do que 33 mil? Não, mas eu tenho bens acima de 800 mil? Então, eu declaro. Por mais que eu não faça flag em todos, eu preciso fazer a declaração. Então, basicamente, renda tributável, bens acima de 800 mil, movimentou mais de 40 mil na Bolsa ou apurou day trade, operações com receita rural, ou movimentou receita, tornou-se residente no Brasil no ano de 2025. Um dos assuntos que mais se movimentam no período do imposto de renda é sobre as deduções permitidas, né? Porque gera no dia a dia ali uma confusão. O que eu posso abater do meu imposto de renda? A Receita ela é muito clara em relação ao que pode ser abatido. Então, o que são despesas dedutíveis? Despesas médicas, então, hospitais, consultas, seja médicos, fisioterapeutas, de uma forma geral, né, da parte da saúde, um bom percentual da despesa médica, ela é considerada 100% dedutível, né, e esses valores, ele não tem limite de isenção. Então, se eu tiver um gasto de 100 mil com despesas médicas, 100 mil serão considerados como despesa dedutível. Diferente da educação. Por exemplo, contribuinte tem 2 filhos na escola. O limite, independente se você teve um gasto de 30 mil no ano com mensalidade escolar, por dependente, o limite é de 3.561. Né? Então, é o limite determinado pela Receita. Previdência privada, então, existem alguns contribuintes que têm a estratégia, quando o seu rendimento bruto, ali, o rendimento tributável, ele tem um valor muito alto e há pouca despesa para deduzir, alguns fazem aplicação em PGBL, né, e o PGBL limitado a 12% também reduz a base. Pensão alimentícia judicial, isso aqui é um ponto muito importante, porque acordos verbais não são considerados dedutíveis, só apenas acordos homologados na justiça e aquilo que está definido no critério, na homologação. Olha, o pagamento da pensão de alimentos será feito de forma transferência bancária, será feito por pagamento da escola, será feito por pagamento do convênio. Tem que ser exatamente aquilo que está homologado. Se existe uma homologação e o contribuinte, no acordo verbal, após isso, faz de forma diferente, dá malha fiscal. Precisa ser exatamente o homologado. E o dependente, cada dependente que o contribuinte ele coloca na sua declaração também reduz um pouco a base de 2.275. Então, cada dependente é reduzido nesse valor. E o que é importante, então, neste período, é que nós façamos a organização por categoria, né? Então, começa a levantar as informações. Rendimentos, solicitar às empresas, né, o informe de rendimentos, em que vocês são sócios, informações em relação à distribuição dos lucros, também em relação ao banco, informe de rendimento bancário, informe de rendimento das imobiliárias. Então, pegar todas essas informações e separar para ter tudo em mão. Comprovante de despesa dedutível. Então, despesas médicas. Por que a pré-preenchida é importante? Existe
as clínicas e hospitais que estão fazendo a emissão do recibo saúde, fazem a emissão da nota fiscal. E aí vocês têm os seus comprovantes. A gente precisa avaliar se o que você tem de informação bate com o que a Receita já tem de informação também. Por quê? Porque um valor diferente, um 0,01 centavo de diferença, ele já gera malha. Precisam ser informações equivalentes, iguais. E o que são despesas médicas no geral? Tudo aquilo que teve o recibo saúde, se não for emitido o recibo saúde ou nota fiscal, não é dedutível. E muitas perguntas que eu recebo no dia a dia também sobre despesas médicas em relação a o que é despesa médica dedutível. Uma cadeira de rodas, por exemplo, uma prótese, é dedutível, Suelen? Depende. Se esse tipo de gasto médico, ele aconteceu e ele está dentro da nota fiscal, dentro do que o médico informou, o hospital, a clínica informou, dentro da informação dele, é dedutível. Uma compra adicional, não é dedutível, né? Fui lá direto ali num comércio e comprei esse item, não será dedutível. Então, ele precisa estar integrado à prestação de serviço do médico. Importante também pegar os comprovantes com as escolas, pedir o informe de pagamentos para ter a informação certa. Convênio médico. Se o convênio médico vocês pagam diretamente, além dos valores pagos, também valores de reembolso, porque existe ali um valor que a gente precisa declarar de forma separada. Organização de bens e direitos. Comprei bens, vendi bens, então contratos, escrituras, recibos de aluguel, as de imóveis das imobiliárias, também separa isso porque a gente precisa cruzar com as informações. E informação em relação a investimento, ações, notas de corretagem, extrato da posição final por estoque, por ações, o detalhamento, tudo isso a gente precisa, então, organizar por partes para ir dando cheque se as informações estão completas e o momento que começar o imposto de renda é só começar ali a análise e as declarações, conferências. E como evitar a malha fina? Uma vez que a gente pega todos esses documentos, organiza, a gente já consegue ter ali um olhar se existe algum rendimento que eu possa ter esquecido. Mesmo que seja um rendimento considerado isento, declare. É importante que tenha essa declaração, porque se ele não é base, de qualquer forma ele está na composição. Despesas incompatíveis, então, mais uma vez, tem um recibo simples de um serviço médico e não foi emitida a nota fiscal, não foi emitido o recibo saúde. Despesa incompatível gera malha de forma imediata. Entreguei a declaração hoje, 2 dias no máximo, malha fiscal já apontada pela Receita. É muito rápida, é muito ágil hoje a forma como a Receita consegue cruzar essas informações. Erros de digitação, então, mais uma vez, vou pegar um exemplo do recibo de despesa médica. Digitei R$50 e o recibo saúde está dizendo que é 49. Vai dar malha. Você vai ter que ir lá, vai ter que retificar, vai ter que provar. E inconsistências patrimoniais também. Então, por exemplo, tenho uma renda de R$10 mil e cresci meu patrimônio em mais de R$1 milhão. Como justificar? Né? Esse tipo de situação de inconsistência patrimonial chama muita atenção da Receita Federal. Né? Então, entregar o imposto de renda não é só pegar os dados prontos e transmitir para a Receita Federal. Na verdade, é olhar a coerência, né, de tudo o que aconteceu, de tudo que você está declarando e tudo que a Receita tem de informação. Se ela não vai te colocar numa situação de gerar questionamentos para você comprovar que o seu crescimento patrimonial foi de meio lícito. Então, isso também é muito importante que a gente tenha atenção para evitar malha fiscal. Nós temos os 2 tipos de declaração hoje, né? A declaração simplificada e a declaração completa. A declaração simplificada, ela tem como padrão um desconto de 20%, limitado a um valor de 16 mil, e ela basicamente é indicada para quem tem poucas despesas dedutíveis, né? E a completa é para quem tem bastante despesa. Tem despesa com educação, despesa médica, e uma das análises que nós fazemos no período da entrega é justamente isso. Dentro de todo esse contexto de renda, patrimônio, despesa,
qual vai ser a melhor opção para este ano, né? Não é uma situação estática. Anualmente você pode ter ali uma declaração simplificada, no outro completa, depende muito do que aconteceu na sua vida como contribuinte naquele ano calendário. Restituição, né? Então, fizemos todo o processo, análise, entrega, deu valor a restituir. A Receita, ela começa os lotes de restituição, geralmente de maio até setembro, e depois de setembro ficam o que eles chamam de saldos remanescentes, que são pessoas que retificam, ou análises de malha que eles vão liberando. E eles têm uma regra, né, para fazer a liberação do lote. Então, o primeiro lote, ele vai para pessoas acima de 80 anos, depois idosos acima de 60 anos, pessoas com deficiência, professores, declarações pela pré-preenchida, e os demais contribuintes são as últimas opções. Então, pode acontecer facilmente de você ser o primeiro contribuinte a fazer a entrega, mas se você não está nessa lista de prioridade, você não receber tão rapidamente a sua restituição. Então, depende muito desses lotes que a própria Receita já tem determinado há muitos anos. Penalidades por atraso ou omissão, então não entregar o imposto de renda é algo sério, né, ou informações inadequadas que demonstrem ali que a Receita possa entender má fé, né, a omissão mesmo da informação. Tem a multa mínima de 1%, né, que não vai ser menor do que R$ 165, com uma multa máxima de 20% sobre o valor que deveria ser declarado, e a multa por opção ela é bem alta, 75%. Então, ficar atento a esse prazo, a se preparar para o imposto de renda, é muito importante para evitar essas dores de cabeça em relação a multas. Então, a nossa conclusão é a preparação com antecedência. Organize os documentos, veja o que você tem, o que você precisa buscar, solicitar para as fontes pagadoras, organize o seu tempo para, né, atendimento do imposto de renda. Você pode contar conosco, né? Nós temos aqui uma equipe boa que vai te dar suporte dentro desse prazo, mas é importante também, né, que vocês tenham esse prazo como informação para liberar os documentos de forma completa, porque só pode ser transmitido com a informação completa, e aguardar as regras oficiais, né? Tudo isso que eu trouxe para vocês, ele é um checklist que vai ser muito semelhante ao ano passado, mas ainda não chegaram as regras oficiais. Então, nós estamos acompanhando ali diariamente, junto à Receita Federal, as liberações das regras, para que a gente possa fazer o start oficial da entrega do imposto de renda. E é isso. Caso vocês tenham alguma dúvida, agora estou à disposição. Podem fazer as perguntas que vocês quiserem, tá bom? Su, acho que você pode descompartilhar a sua tela para a gente conseguir ver o pessoal. E aí, Osias, tem algum complemento? Não sei se o Osias está por aí. Ele que é o mestre do imposto de renda? Nem tanto, mas o Suelen. Pode falar, Cerosias. Aquele prazo para as restituições também não só sai quando chegar a instrução normativa, né? Exatamente. Os prazos de liberação do programa, pré-preenchida, restituição, todos eles são liberados anualmente. O programa também do imposto de renda, então, não é o mesmo programa que a gente usa todo ano. Eles liberam o programa para cada ano calendário. Certo. Olha, da minha parte, não tenho nada, nenhuma dúvida. A não ser que a Elisandra tenha alguma coisa. Elisandra. Boa tarde a todos. Foi muito bem colocado pela Suelen, não tenho nada a acrescentar. Só gostaria de aproveitar o momento para informar que a gente está se preparando internamente, toda a equipe que vai trabalhar no imposto de renda de São José dos Campos, de São Paulo, já vem em preparação desde o início de fevereiro, então a gente já vem trabalhando internamente, porque é um período atípico, é um período aí que enquanto sai o programa, aí que as liberações vão ocorrendo, os documentos parciais,
agora, sexta-feira, é o primeiro prazo de liberação dos informes de rendimentos, então, os contribuintes vão começar a receber e-mails. Eu recebi hoje do aplicativo do banco, que vai estar disponível a partir de semana que vem, meu informe. Então, é um período aí realmente do contribuinte se preparar, um período diferente, atípico, né? Então, a gente vem tomando esses cuidados e preparando todos internamente. E para os nossos clientes, já estamos disponibilizando os informes de rendimentos, antecipadamente. Isso mesmo, a gente já disponibilizou bastante, já tem várias empresas aí que já estão bem antecipados com o informe de rendimento, até para facilitar, né, o dia a dia deles, irem se programando. Vários clientes têm lá uma pasta, ou seja física ou no computador, para arquivar seus documentos, então a gente tomou esse cuidado de liberar antecipadamente também. É isso. Mais alguém tem alguma colocação? A gente fala que às vezes é um assunto polêmico, mas a dúvida é só na hora que a gente está fazendo. Acho que agora realmente não vai ter. O recado que a gente tem para passar para vocês é justamente para vocês também ficarem tranquilos, que a gente está com a equipe, assim, bem preparada para atender todos os nossos clientes. E, obviamente, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, se mudar algo na legislação, certamente a gente vai entrar em contato com vocês e vai estar posicionando a todos, tá? Eu agradeço aí mais uma vez a disponibilidade de vocês, de ter um tempinho aí para estar nos prestigiando, e é isso. Não sei se alguém quiser mais falar mais alguma coisa, está à disposição, senão eu me despeço aqui de vocês e até próximo mês com outro assunto aí que a gente vai estar trazendo em pauta. Tá joia? Eu agradeço a participação de todos, a participação, principalmente aí a disponibilidade da Suelen, estar conversando com a gente, né? E teremos novos temas aí importantes pela frente, a gente se encontra aí no próximo mês. Obrigada. Da mesma forma, um abraço a todos. Um abraço, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.